E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e estamos aqui para conversar sobre o capítulo 22 de Terra e Paixão, novela da Globo, escrita por Valcir Carrasco. Vamos começar por onde, meu povo, nesse capítulo? Vamos começar por Graça e Tadeu, pai e filha. Ele tá na boutique da filha pedindo ajuda da Graça para poder reconquistar a esposa, já que ela ficou com uma crise de ciúmes por causa do capítulo passado, em que ele ficou interessado, na verdade, na Anneli, porque ele acredita que a Anneli seja a moça misteriosa do site adulto, só que a Gladys achou que ele estava de olho na Flor, que trabalha no bar. Então a Graça falou pro pai que a melhor maneira de reconquistar a mãe é dar uma joia para ela, porque dessa forma toda mulher adora, e também um pedido de desculpas. Ele fala que eles não têm tanto dinheiro assim para ele ficar gastando com uma joia, né? Mas ele mesmo falou que joia é para sempre, porque você pode vender no momento de desespero, né? Então ele vai e compra a joia, uma joia bem cara por sinal, né? Muito provavelmente o próprio vendedor falou para ele que joia é para sempre. Então ele, motivado, comprou a joia. E ele aqui na cooperativa, mais uma vez conversando com o Enzo, que é esse menino da informática da empresa, para um jeito de descobrir de fato quem é essa moça misteriosa. E o Enzo dá uma ideia para ele, fala assim: quem sabe o senhor fala com a Lucinda e dá para ela uma grande bonificação. Só vai me mandar lá na casa dela para poder limpar os computadores, verificar se tem algum vírus, qualquer coisa. E eu acabo verificando o computador da irmã dela, da Anneli, e verifico se ela faz parte aí do site adulto. E ele vai lá, conversa com a Lucinda e dá para ela. A Lucinda obviamente fica muito feliz, porque ela acredita que o patrão tá fazendo isso porque ela é uma boa funcionária. O Andrade bate na porta do quarto da Anneli. A Anneli bota um roupão, porque nesse momento ela tava online com outro cliente, e ele explica para ela que vai vir um cara da internet da empresa onde a Lucinda trabalha fazer uma análise em todos os computadores, fazer uma limpeza nos computadores. Ela fala que não tá nem aí, que é até bom porque ela tá precisando, mas obviamente que no fundo ela fica desesperada, porque se esse cara que sabe de internet, tem o conhecimento, chega ali e descobre, obviamente vai entender que ela trabalha ali no site adulto, né? Depois passa um tempo, o cara faz a limpeza em todos os computadores da pousada, e falta somente o computador da Anneli. Então eles entram no quarto, falam pra Anneli que precisam fazer essa limpeza, né, no computador dela. Ela fala que não pode, que ela tá estudando e a aula ainda não terminou e só depois. Então ela consegue se livrar do Enzo sem a necessidade dele fazer essa limpeza no computador dela, porque nesse momento ela tá ocupada. O Enzo volta para poder conversar com o Tadeu, explica a situação e fala que muito provavelmente não é a Anneli, porque ela é toda nerd, se veste de uma forma muito nerd, então não é ela. E o Tadeu fala: poxa, eu achei que era. E o Enzo se aproveita da situação para pedir aí um aumento e quem sabe até mesmo aumentar de cargo na empresa. E agora ele tem o chefe dele nas mãos, né? Então fica difícil pro Tadeu. E mais uma vez o Andrade se aproveita de toda a situação para pressionar a Anneli, falar que sabe do segredo dela. Seria bom ela começar a ser um pouco mais flexível com ele, porque, né, ele sabe de muita coisa. E ela fica muito mal com isso, porque automaticamente ela fica pressionada por esse cara e ela ou acaba contando a verdade pra irmã, ou de fato começa a ser um pouco mais boazinha com o Andrade, vamos dizer assim. A Cândida nesse momento tá conversando com o Rodrigo e com o Ademir. Ela passa para ele todas as escrituras de todas as terras que ela tem, casas de aluguéis, todas essas coisas, e ela fala que quer dar um pouco para cada funcionário que contribuiu aí nesses últimos anos com o sucesso do bar dela. A Luana acaba entrando no quarto com a desculpa de dar um refresco, um suco para eles, mas o objetivo dela é acabar ouvindo a conversa, mas a Cândida logo corre ela dali, né? Quando ela volta, o Kelvin mexe com ela e fala: te correram? Ela: não, apenas pediram para eu sair. E ele fala: daí ela pega, se aproveita e fala: quando ela virar dona do bar, ela vai mandar ele embora por ele ser uma pessoa extremamente invejosa. E ele automaticamente vai lá escutar a conversa, e é justamente nesse momento que a Cândida deixa muito claro que ela vai deixar o bar pra Luana por toda a amizade, por todos esses anos de trabalho ali no bar. E obviamente ele acaba ficando muito mal com a situação, porque pra ele é complicado, já que ela acabou de prometer que vai mandar ele embora, né? O Rodrigo, o advogado, orienta
ela escrever a próprio punho todos os desejos e vontades dela. Eles vão até o cartório, fazem um registro disso e depois ele faz o testamento. Porém, ele falou que precisa agilizar isso, porque caso ela venha a morrer sem esse testamento, quem de fato vai herdar são os parentes. Voltando falando do Tadeu, ele tá nesse momento com a Anneli tá ao vivo e ela tá pedindo Pix, ele manda Pix pra ela, só que bem na hora a esposa dele acaba entrando no escritório e falando pra ele tá ocupado, ele não, tô aqui mexendo no meu computador e tudo mais, e ela fala que chamou o Antônio, a Irene e o Daniel pra jantarem com eles essa noite. No capítulo de ontem, terminou nesse momento, nessa conversa entre o Antônio e a Irene, onde ele fala que de fato vai se vingar da viúva, justamente colocando a culpa nela do assassinato da Isabel. Continuando aqui, a Irene pergunta pra ele por que ele quer tanto as terras da Aline, que ela não consegue entender isso, por que ela não deixa essa mulher viver em paz? As terras são tão pequenas comparadas a todas as terras que ele já tem, que isso é indiferente para ele. Ele fala que de fato as terras são extremamente indiferentes para ele. Ele fala que o problema é que nas terras dele as águas estão acabando, estão secando a fonte. Porém, dentro das terras da Aline, dentro do território dela, tem um lago e isso automaticamente fornece água e ele precisa dessa água. É por esse motivo. E ela pergunta como que a água secou. Ele fala, talvez eu tenha feito alguma coisa errada, que tenha feito a fonte secar, mas isso é o de menos. O que importa é que eu quero aquelas terras por causa da água. Depois disso, o Antônio chama o Ramiro e fala pro Ramiro que ficou um pouco complicado o fato de terem localizado o corpo. Mas o Antônio falou que até foi bom, porque isso vai poder culpar a viúva, a Aline, e ele quer que o Ramiro chame o cara que trabalha lá nas terras da Aline, que passa as informações pro Antônio, que chame aquele cara, que ele vai precisar do auxílio daquele cara, mas pro cara vir conversar diretamente com o Antônio. O cara vai conversar com o Antônio fala que sabe que a irmã dele tá presa, aí ele fala que a irmã dele tá presa porque o marido bateu nela e ela acabou se vingando e batendo nele, e ele acabou, nem lembro se ele acabou morrendo ou não, mas ela tá presa. Aí o Antônio ofereceu ajuda pra ele, um bom advogado pra poder tirar ela da prisão, porém com isso ele vai ter que testemunhar, ir lá na delegacia e dizer pro delegado que viu a Aline e a Isabel discutindo minutos ou horas antes da Isabel aparecer morta. Justamente porque o depoimento dele pode fazer com que a Aline de fato seja presa, né? É isso que o Antônio quer. Vamos falar da Petra. Mais uma vez, ela tá muito mal devido aos medicamentos, tá grogue. Ele pega ela no colo e grita pela Irene, né? A Irene mais uma vez fica desesperada e o italiano fala pra Irene que fica complicado porque alguém tá dando medicamento pra ela. Ele acredita que seja a médica, mas pode ser qualquer outra pessoa, né? Com isso, o que o italiano fala pra Irene? Que o complicado é que, enquanto ele tá ali, ele consegue ter o controle da situação e consegue fazer a Petra não tomar o medicamento. Porém, quando ele não está ali, ele não consegue ter o controle, porque na hora de dormir ou durante o dia, ele não consegue ter esse controle porque ele não tá ali. Então, o que ele fala pra Irene? Que seria interessante ele se casar com a Petra, porque daí automaticamente ele pode morar na mansão e ter o controle 100% dela. Nessa hora, o Antônio escuta e aparece e fala, já tá querendo dar o golpe? A Irene, nessa altura, ela não sabe que o Luigi é um golpista. Ela acha que, de fato, ele ainda tem nome nobre, que ele acha que ele é rico e tal. E eles explicam pro Antônio toda a situação. E o Antônio fala que talvez ele possa até deixar o italiano se casar com a Petra, mas ele precisa arranjar um emprego, ele precisa começar a trabalhar. E falou que vai arranjar um emprego pra ele. Então, o Antônio autorizou o casamento se ele começar a trabalhar. O Luigi fica muito feliz, chega no quarto e diz pra Petra que os dois vão se casar. A Petra fica feliz, aí ele fala pra Petra que o Antônio autorizou caso ele comece a trabalhar. E a Petra fala, mas por que você vai trabalhar se você é milionário e você não precisa trabalhar? E ele explica, né, que o pai dele tá brigado com ele, que o pai dele não fornece dinheiro, a mãe dele tá doente, então ele precisa trabalhar pra poder ficar aqui, pra poder se sustentar. Aí eles chegam na casa da Gladys e do Tadeu para o jantar. Nesse momento, a Graça liga pro Daniel e fala pro Daniel, todo mundo já chegou pro jantar, menos ele. E o Daniel fala, não sabia que os meus pais também iriam aí jantar, eu já tô chegando. E ela fala, ok. Mas ela tá desconfiada que ele já tá com outra pessoa. Aqui o Daniel tá com a Aline, daí mais uma vez ele fala da vida dele e complica, gente, complica. Eu não sei vocês, mas eu me irrito com essa cena
cenas aqui. Aí ele fala que tem que ir e tal, porque no jantar lá na casa da Graça, como a Graça tá grávida e blá blá blá. Aí estão todos sentados aqui reunidos e o Tadeu aproveita esse momento pra dizer que ama a Gladys e acaba dando pra ela o colar. Obviamente que o Luigi fica extremamente encantado com esse colar, né, gente? Ele adora um dinheiro, adora uma joia, né? O Daniel chega e a Gladys fica toda encantada com essa joia maravilhosa. E aqui, mais uma vez, a Graça coloca uma pressão no Daniel, falando do casamento. O Daniel, sim, vamos nos casar. E aqui o Luigi pergunta pro Antônio se ele vai autorizar. E aqui o Antônio pede pro Tadeu dar uma vaga de emprego lá na cooperativa para o Luigi. O Tadeu fala que vai dar, que tem uma vaga disponível assim de trend e que é vendedor, né? Que tem que ter um cuidado e vender e tal para grandes redes, muito provavelmente. O Luigi, a vaga já é dele e ali o Antônio aproveita e já autoriza a Petra e eles se casarem. Só que a Gladys fica, como assim se casarem? Se conhece há pouco tempo. Aí a Graça, ué, mas qual o problema? Não sei o porquê. Ela, porque talvez eu tenha ganhado o colar, fiquei emocionada. Nada a ver uma com a outra, mas ela usou isso como desculpa. Aqui ele foi visitar a Cândida e nesse momento a Cândida fala pra ele que tá escrevendo à mão todos os desejos dela e ele fica bravo, fala, você não vai morrer, por que você tá fazendo isso e tal. E ela fala pra ele abrir a caixa que ele pegou da casa dela. Quando ele abre a caixa, ele vê alguma coisa que não é mostrada pra gente. Ele até fala, nossa, você me falava, eu não acreditava, e mesmo eu vendo, eu não tô acreditando. E a Cândida fala pra ele que ele pode usar isso a favor dele em qualquer momento. E ele fala que não vai usar, porque isso vai deixar o irmão dele muito mal, o irmão dele muito magoado, e ele não quer ver o irmão dele mal. E ela fala, tudo bem, mas você sabe que você tenha isso, no momento certo você pode usar se você quiser. E aqui, mais uma vez, porque sempre quando o Valcir tiver oportunidade, ele vai escrever uma cena da Irene falando pro Antônio o quanto os filhos dela são maravilhosos, o quanto os filhos dela merecem a sucessão, o quanto o Caio é um péssimo filho. Aqui eu acho que o tiro acaba saindo pela culatra porque ele fala bem do Caio. Ele fala que o Caio enfrentou ele, sendo que nunca ninguém enfrentou ele. E ele gosta dessa personalidade do Caio, mesmo o Caio sendo contra ele. E é legal isso, né? Ele vê isso, vê essa qualidade, né? Que mesmo que seja contra ele, mas tem. Aqui a Graça tá conversando com a Irene e a Graça se ligou que ele tem uma outra pessoa. E ela pergunta pra Irene, quem é essa mulher? E eu sei que ele tem, não precisa mentir. A Irene realmente não tem pra onde fugir. A Irene baixa a cabeça e ela fala, quem é essa pessoa? E a Irene só fala, deixa eu conversar com ela mais uma vez, eu vou tentar resolver essa situação. E a Graça fica ali, mas a Graça se ligou e a Irene deixou muito claro que existe uma outra pessoa. Aqui o Ramiro tá conversando com um rapaz que trabalha nas terras da Aline, que presta informação pro Antônio, na frente da delegacia. Primeiro que o negócio é muito escancarado, né? O Ramiro conversando com o cara antes dele entrar na delegacia. Uma coisa muito escancarada, né? Qualquer pessoa que passa por ali pode ver, né? Orienta o cara a entrar e passar as informações, só que o cara tá com medo. Mas mesmo assim o cara entra, conversa com o Ramiro e ele fala que ele viu a viúva, a Aline, brigando com a Isabel horas antes dela morrer. E termina aqui, meu povo. Termina aqui e muito provavelmente a Aline vai ser presa, né? Por causa dessas informações. O Marino já nem quer prender ela, né? Agora com essa informação, então deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Eu peço, por favor, o apoio novamente de vocês, se vocês puderem compartilhar. Se você não é inscrito, se você ainda não é inscrita, por favor, se inscreva pra gente poder chegar em 1000 inscritos e poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês para isso. Então, se você tem grupos no WhatsApp, no Telegram ou em qualquer lugar de novela, peço que você compartilhe pra gente poder aumentar a família. Muito obrigado pelo apoio, beijo e até. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixem o like que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.